E aí, tudo bem? Como é que você está? Estamos aqui de novo no nosso Antena Cultural e hoje eu vou falar desse livro aqui, ó, O Físico, do Noah Gordon. Uma bela de um romance, um belo de um livro, bela de uma história que é muito gostosa, sabe? Vai falar um pouco da medicina lá no ano de 1020, 1030, tá bom? Vamos rodar a vinheta e eu venho com esse livro. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar do Físico. Eu nunca tinha lido nenhum livro do Noah Gordon e eu confesso que eu peguei meio assim, tal, será que é legal? E eu comecei a ler e logo no começo é um livro muito gostoso. E é gostoso, você sabe por quê? Porque o Noah Gordon, ele vai, a cada 2, 3 páginas acontece alguma coisa nova. É muito gostoso mesmo de ler, é uma redação muito gostosa. E o que ele fala nesse livro? Ele fala basicamente algumas coisas. Primeiro delas é a medicina em 1030, 1020, nessa época, começo dos anos 1000, onde não haviam cirurgiões, a medicina era muito atrasada, né? E ele começa a contar. Então, quem fazia, às vezes, do médico, era o barbeiro cirurgião. Eram os picaretas da maior qualidade. Os caras saíam e vendiam aqueles tônicos, tudo do trambicagem e tal. E eles mesmos, cortava dedo, eles faziam de tudo. E a história é essa. É o Rob J, né? Que é um garoto, a história é em cima desse garoto, né? Que a mãe dele morre no parto, no quarto filho, terceiro ou quarto filho, a mãe dele morre. E o pai dele é um carpinteiro, só que é um boa na vida, só quer saber de mulherada, e a mãe que sustenta a casa. E a mãe morre. E aí, como ele é carpinteiro, a Associação dos Carpinteiros vão lá, dão uma força. Aí o pai morre também. E nesse começo, tem um detalhe que depois vai acompanhar o filme, o garoto, novinho, garoto, 9 anos de idade, quando ele coloca a mão na mãe, ele sente alguma coisa e a mãe morre. Ele coloca a mão no pai e o pai morre. Então ele percebe que ele tem alguma coisa ligada nisso. Mas aí, no começo, você nem leva muito a sério isso. Tal. E aí, com a morte dos pais, o pessoal dessa associação de carpinteiros aí, adotam os filhos. Só que o Rob, ele não é adotado porque ele já está grande, tem 9 anos, vai comer muito, vai dar despesa, papapá, e esse garoto fica de fora e os irmãos dele são todos adotados. Aí aparece um barbeiro cirurgião, barber, que ele chama de barber, que é um picareta da maior espécie. E ele pega esse garoto para ser aprendiz dele. E ele vai. Então primeiro ele vai ensinar o Robert a jogar a bolinha para cima e tal, e ele não consegue, e vai. E o Rob vai vendo o que ele vai fazendo. E ele para nas escolas, ele tem uma carroça, e ele para na cidade e conta piada, e joga a bolinha para cima, e pá, vende o tônico dele, o tônico serve para tudo. E quando ele acaba o espetáculo, ele vai num cantinho e ele começa a atender as pessoas. Arranca dente, corta dedo, dá uns tônicos pro cara, enfim. E o Rob começa a trabalhar com ele, né? Aí o Rob aprende tudo, começa a cortar os dedos, arrancar tal. Só que o Rob, ele quer ser médico. Ele quer aprender, ele tem uma vontade de aprender. E aí o barber morre e ele segue numa caravana que ele fica sabendo que na Pérsia
existe uma escola onde ensina medicina. E ele vai, cara. E tem um detalhe, que o Noah não explica direito, mas que salva ele muita situação. Ele é circuncisado, apesar da família dele a família não ser judia, ele é circuncisado. Não se sabe porquê, mas ele é circuncisado. E ele vai e atravessa, o mar, deserto, e é a coisa mais difícil do mundo. Bom, enfim, ele chega na Pérsia e aí ele vai tentar entrar lá na escola e não pode, porque ele não precisava ter uma grande de uma escola e precisava ter alguma carta de alguém, ele não tem. E ele é europeu, né? Porque ele é de Londres. E aí, esse livro tem uma coisa muito legal. Além de falar da medicina, também fala eu vou pôr entre aspas, para ficar, dessa ignorância que existe entre as brigas, entre as religiões, cristão, muçulmano e judeu, sabe, aqui fica muito claro isso, sabe, eles se você é cristão, você não pode, você vai ser assassinado, e ele se finge de judeu, ele deixa crescer o cabelo e tal, e como ele é circuncisado, a coisa melhora. E é muito legal também, porque você fica sabendo de tudo. Como ele vai viajando, vai mostrando os territórios, o deserto, como é o deserto, é incrível isso. E ele é querido pelo rei, ele consegue, como ele trabalhou com o Barber, aquele picareta, ele tem uma boa de diálogo e tal. E o rei, que é o grandão e tal, acha que ele é o bom e dá todas as coisas para ele, bom, enfim. E ele entra nessa escola e vira um médico. E ele começa a ter essas percepções que o grande mestre deles também tem. Enfim, ele fica lá e aí ele vai porque aí começa a ter a peste bubônica, que está numa cidade próxima, e as pessoas falam, não pode vir para cá, cara, tem que ir para lá e acabar com isso. Então vai uma equipe de médicos e auxiliares e o Rob vai junto. E ele começa a ver, tem essa doença, mas ele começa a sarar e tal. Mas ele queria aprender, cara. E ele falava para esse mestre, por que nós não abrimos, nós não fazemos a dissecação de cadáveres para a gente descobrir? E o cara falava, não pode, porque o homem foi feito por Deus e quando vai para o céu, para o reino tal, do céu, ele tem que estar completo. Enfim, né, uma coisa religiosa muito forte. Então eles estudam em porcos, porque a ideia é que o porco tem a mesma anatomia que o homem. Então todos os órgãos dos porcos são iguais aos dos homens. Então estuda nos porcos. Mas ele fala, os caras fazem isso, mas decapita as pessoas, corta o braço, enfim, né, os prisioneiros, mas enfim. Não pode. E quando ele vai nessa cidade onde tem essa peste e vai morrendo gente, eles vão e ele percebe que ele pega um rato, ele percebe que esse rato tem aqueles mesmos tumores que tem as pessoas. E aí ele abre esse rato, ele vê que aquilo vai muito a fundo, então ele começa a perceber que não adianta você tirar. Aí ele vai estudando, enfim, ele volta e vai se tornando um grande médico. E ele é apaixonado por uma menina, uma escocesa, cabelos ruivos, né? E ele leva essa escocesa para lá. Mas aí tem o preconceito, onde já se viu um judeu. Ele até muda o nome, ele fala que chama Benjamin, não sei o quê. Então, como é que pode, cara, um judeu casar com uma mulher dessa, coisa do diabo, bom, enfim. E ele casa com ela e às escondidas, ele faz umas dissecações e ele descobre uma doença, deve ser apêndice, né? Que as pessoas vão morrendo e ele descobre que o porco não tem e o homem tem.
E aí, ele não pode dizer que ele viu isso, enfim. E ele casa com essa mulher. E esse rei pede para ele viajar, não sei tal, e esse rei chama a mulher dele e, claro, se ela não aceitasse, seria morta. Ele tem uma relação com essa mulher e essa mulher fica grávida. Tem um filho e ele não sabe se o filho é dele ou do rei, isso cria um clima. A mulher dele vai embora, porque o pai dela, que já morreu, tinha uma fazenda na Escócia e ela vai para lá. E depois de um certo tempo ele vai também lá e acaba ficando com ela. É um livro muito bonito, é bonito mesmo, muito bem escrito, que mostra toda essa epopeia desse cara que vira médico, que se estuda medicina e se transforma em médico. E ele mostra todas as barbaridades, todas as crueldades, todas as dificuldades, né? E tem uma coisa muito legal nesse livro, que é o seguinte: os barbeiros cirurgiões cuidavam dos pobres, os médicos cuidavam dos ricos, mas os médicos judeus cuidavam também das pessoas que não tinham dinheiro. É uma análise muito legal, muito interessante. Vale a pena ler esse livro. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente me disse que viu o filme é maravilhoso, não sei o quê. Eu vi o filme, achei bom. Achei bom. Mas não tem nada a ver com esse livro. Ele pegou e fez nada a ver. O livro é muito melhor do que o filme. Então, tá aqui O Físico, Noah Gordon. É uma obra que eu acho que você deveria ler para você ter um pouco do conhecimento da medicina, um pouco das discussões religiosas, um pouco desse cenário do mundo todo e saber que no final de tudo, a simplicidade, o amor pela natureza, pelas pessoas, vale muito a pena. Então tá aí, a dica minha é O Físico, do Noah Gordon. Até a próxima!